Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha, tem novidades aí da CPI, né, da manipulação de resultados. Vou trazer o nome das pessoas que vão depor já a partir da semana que vem e vamos falar também do novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, trocando o Cruzeiro pela equipe do Rio de Janeiro. Tem mais informações a respeito aí do futebol brasileiro, do Vasco, o julgamento de John Textor nesta sexta-feira. A gente vai trazer todas essas informações e trazer aqueles abraços também. Hoje tem aqueles abraços e você pode mandar o seu comentário aqui para o nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreva aí, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vai chegando no vídeo, já vai dando joinha. Estamos crescendo, graças a Deus, já passamos de 77 mil, estamos buscando 78 mil inscritos no nosso canal e você é muito importante nos ajudando com a sua inscrição e pedindo os seus amigos, as suas amigas para se inscrever também. Quero falar da primeira audiência pública do Potencial Construtivo de São Januário, ou seja, tem um monte de notícias. Vou trazer também o senador Carlos Portinho falando na CPI lá de Brasília a respeito de fake news. Tem fake news nessa CPI aí do futebol e também de outros esportes. Mas vamos lá, roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então vamos trazer então já de imediato as informações. A gente tem batido muito nessa CPI da manipulação de jogos, né? Ficaram já convocados para depor na segunda-feira que vem, dia 29 de abril, às 15h, lá em Brasília, o Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF, o Eduardo Gussen, oficial de integridade da Confederação Brasileira de Futebol, o Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança e conformidade também da CBF. No dia 13 de maio, o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, ele é aqui do Rio de Janeiro. No dia 14 de maio, o José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, também terá que ir a Brasília depor. E no dia 16 de maio, 2 presidentes de clubes, que foram citados pelo John Textor, a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, e o Júlio César Casares, presidente do São Paulo. Oficialmente, essas pessoas já foram convocadas para depor na CPI da manipulação de jogos, conforme a convocação partindo do presidente Jorge Cajuru. Deixa eu trazer um trecho da sessão do senador Carlos Portinho, chamando a atenção dos senadores para a quantidade de fake news que estão sendo criadas envolvendo nomes que não foram citados pelo John Textor, e um deles é o próprio Rafael Claus, que não foi citado, e o Carlos Portinho, então, pediu a palavra e falou desta maneira. É importante você assistir. Queria só terminar, para a gente alinhar para quem nos assiste o que eles estão lendo lá fora e o que está errado do que eles estão lendo lá fora. Perfeito. Né? Então, a ANAF soltou uma nota, falta de pagamento de árbitro, péssima relação com a comissão de arbitragem, critica o Wilson Senem, que certamente aqui também será chamado, como todos os árbitros dessas partidas que tiveram alguma contestação poderão ser chamados, deverão ser chamados. Deverão. Né? Quero aqui dizer que, como advogado esportivo que militei no STJD, os árbitros sabem que, quando eles são contestados, isso é comum. Toda audiência de STJD vai ter, é frequente um árbitro lá prestando esclarecimento. Né? E eu não tenho dúvida que não serão os árbitros, por isso, que ficarão intimidados ou magoados por estarem sendo chamados aqui para prestar um depoimento, porque eles já fazem isso no STJD diuturnamente em muitos processos. Né? E eles vão ser tratados com respeito, respeitando o princípio da inocência, né? Respeitando a pessoa que virá aqui. Então, vamos deixar
alguns da imprensa, se me permitem, o sensacionalismo de lado. Aqui a gente está tratando de forma responsável, porque envolve pessoas. Então, apurem, chequem suas fontes, quando quiser dar uma matéria, todos nós aqui estamos abertos e vamos tratar da vida como ela é, e não com manchetes sensacionalistas para ganhar like e dizer que é por causa da CPI isso, que é por causa da CPI aquilo. Bom, por final, era a minha última questão que eu queria colocar, é exatamente essa, presidente Cajuru. A gente já tem aprovada a convocação do presidente da CBF. Certo. Está nominado, que é o senhor Edinaldo. Certo. Se, por alguma razão, ele deixar de sê-lo, é o presidente da CBF que virá aqui. Será Rubens Lopes. Será aquele que estiver à frente. Mas, aí é que eu acho que é o mais importante. Eu não sei se a gente pode acrescer a esse requerimento, porque a CBF, ela tem uma diretoria de compliance. Sim. Que foi recém-criada. Perfeito. Que quem está à frente dela é uma pessoa que merece todo o respeito, porque foi procurador do Estado do Ministério Público no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Gussen, pessoa de enorme sabedoria, seríssimo. Já tive com ele em outras situações. Eu conheço. Ele assumiu há pouco tempo, não tenho dúvida, foi criada essa diretoria há pouco tempo. E eu acho que ele, além do presidente da CBF, ele seria a pessoa mais adequada para vir aqui e poder nos esclarecer, inclusive, que eu acho que é a função dessa comissão, a partir do momento da aprovação da lei das apostas, que medidas estão sendo tomadas para garantir a integridade por parte da entidade que gere e que tem o dever de garantir o resultado esportivo, né? Isso é o mais importante. Vocês se lembram que eu fiz a pergunta se antes do campeonato atletas, casas de aposta, árbitro, clubes, CBF assinaram algum documento de compliance. Eu continuo com essa dúvida e tenho quase certeza que não. Eu tenho certeza. Mas tudo isso a gente pode perguntar, inclusive sugerir a conclusão dessa CPI. E não só, senador Chico, para a CBF, mas para o governo federal. Porque eu tenho aqui um requerimento que eu acho que já foi aprovado, né? Vamos ouvir aqui o doutor Paulo Gonet, ouvir o chefe da Polícia Federal. Por quê? Porque a gente quer saber também o que o governo, como ele está se preparando a partir dos recursos que a lei das apostas estão encaminhando para esses órgãos, para cuidar da integridade do resultado esportivo e evitar a fraude no resultado. Isso é um dever do Estado. Quiseram aprovar a lei de aposta, assumiram essa responsabilidade, porque em todo o país há grupamentos táticos especializados nas suas polícias federais, ou sei lá o nome, e há no Ministério Público grupamentos especializados só para isso. Na Alemanha, depois de 2009, do escândalo da manipulação da UEFA, dos jogos da UEFA, foi o que foi feito. E você depois não vê, pelo menos, casos em profusão, né, de manipulação de apostas. Agora, se não fizerem nada, vão deixar o campo aberto para esses aventureiros. Então, eu queria incluir a CBF, o presidente, seja ele quem for, e o doutor Eduardo Gussen, que é o diretor de compliance, para nos esclarecer essas questões. Acato. Obrigado. Aí o Carlos Portinho, então, na sua fala na CPI, né, da manipulação de jogos, muitas fake news, muitos nomes que não foram citados estão sendo colocados em matérias jornalísticas e ele chamou a atenção para isso, porque o campeonato não vai ser paralisado. A CBF já avisou que não vai paralisar o campeonato, até porque deste ano não tem nada que desabone. E o John Textor ainda não mostrou as provas de manipulação do ano passado. Por falar no John Textor, ele será julgado nesta sexta-feira, meio-dia, na sede do STJD, no Tribunal Pleno. Já começou
o julgamento do recurso. O doutor Maurício, inclusive, ele já fez o seu voto, majorando a punição de John Textor para 105 dias e R$80 mil de multa pelas declarações que ele deu após o jogo entre Palmeiras e Botafogo no estádio Newton Santos, naquele sábado à noite, quando o Palmeiras virou para 4-3. O Botafogo teve um pênalti a seu favor aos 38 do segundo tempo, estava 3-1. Tiquinho Soares se converte, faria 4-1 e certamente o jogo acabaria assim. Só que o goleiro Everton fez a defesa, na sequência saiu o gol do Hendrick, 3-2. Aos 45 houve o empate com o Murilo e depois veio o gol da vitória e o Palmeiras venceu. John Textor naquele dia ficou bravo e falou mal da CBF, da arbitragem e gerou um processo. Esse processo dele já está 2 vezes fora da pauta a pedido de vistas do vice-presidente do STJD, o competente Dr. Felipe B. Vilacqua, mas ele será julgado nesta sexta-feira. Além desse processo, tem um outro que ainda começará a ser julgado, aí sim é pela desobediência do John Textor de não ter enviado à Justiça Desportiva as provas das matérias jornalísticas que ele fez, falando que clubes como Palmeiras, São Paulo, Fortaleza participaram de manipulações de resultados conforme a empresa que ele contratou e que utiliza a inteligência artificial para falar sobre esse tema. Então, John Textor terá, ainda em primeira instância, um segundo processo. Ele sendo punido de amanhã, sexta-feira, a pena depois ela é majorada se ele for punido pela desobediência de não ter entregue as provas ao tribunal. Vamos acompanhar tudo isso para você. Olha aqui, Pedro Martins, desde 2022 no Cruzeiro, como diretor executivo de futebol, ele trocou a equipe mineira. O Cruzeiro oficializou hoje à tarde, já no início da noite praticamente, a saída do Pedro Martins, e o Vasco oficialmente não anunciou, mas ele foi contratado pelo Vasco SAF para ser o substituto do Alexandre Matos. Alexandre que voltou ao América para trabalhar com o presidente Marcos Salum. Foi lá que o Alexandre Matos começou a sua brilhante e vitoriosa carreira de executivo de futebol, conquistando títulos importantes pelos principais clubes brasileiros, só que teve, de maneira abrupta, interrompida a sua passagem pelo Vasco da Gama. Então, Pedro Martins será anunciado nas próximas horas como diretor executivo do Vasco da Gama. Gente, dia 2 de maio, será a primeira audiência pública do potencial construtivo do Vasco da Gama. Quem me passou esta informação foi o meu querido Marcelo Paiva, ele que integra um grupo muito importante de pessoas, arquitetos, ligados às obras do entorno de São Januário, e nós vamos trazer mais informações a respeito dessa primeira audiência pública do potencial construtivo de São Januário. Mas a gente já traz essa informação para vocês aí. Sobre Vasco e Criciúma, que tem todos os ingressos vendidos para sábado, às 16 horas, o Payet não deve jogar. Ele ainda não está 100% recuperado, não está confiante, e a informação que a gente obteve é que, de repente, ele não irá para o jogo, fica fora para se recuperar completamente. O Medel retorna e um provável Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton. Aí pode ser um meio-campo formado por Matheus Carvalho, Esforça, o Hugo Moura e o Galdames, ou então entrando aí o Ryan, no ataque com o Pablo Verrete e o David. Passa por aí a escalação do Vasco para o jogo de sábado com o Criciúma. Vasco tem que vencer esse jogo. O Ramon Dias, ele completando 9 meses à frente do clube, fazendo um belo trabalho, diga-se de passagem. E quem visitou o CT do Vasco foi Rodrigo Caetano, que já foi executivo do clube, junto com o próprio Dorival Júnior. Ele visitou os CTs do Vasco, do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo, dos 4 grandes times
do Rio de Janeiro. E uma notícia bacana, né? Eu vi as imagens, inclusive, do Romário, aos 58 anos, voltando aos treinamentos, vai reforçar o América na Série B do Campeonato Carioca, vai jogar o campeonato, não deixa de ser uma grande atração. 15 anos depois de ter deixado os campos de futebol, aos 58 anos, Romário está de volta ao futebol. Boa sorte, Baixinho. Você é campeão mundial, você é, sem dúvida, um dos grandes nomes do nosso futebol. Deixa eu abraçar aqui o Deberval Guimarães, o José Ferreira, lá em João Pessoa, na Paraíba, muito obrigado. O Jorge Lamas, o Jomar Lodi, o João Paulo, o Cristiano Abreu, o Aldecino Lopes, ele é a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. O Antônio Rodrigues, em Cariacica. O Navarro, ele está em Póvoa de Varzim, lá em Portugal. Olha, nós estamos chique. Alô, Portugal, um abraço. Navarro, obrigado. Espalha aí em Portugal o nosso canal também, meu ídolo. O DJ Matias, lá em São Gonçalo. O Ademir Júnior, em Juscelino, lá aliás, é o Ademir Júnior e o Juscelino, ele está em Marinópolis, Goiás, a cidade de Marinópolis, Goiás, o Juscelino. O Juan Madureira, em Juazeiro do Norte, ele é carioca, mas mora em Juazeiro do Norte. O Sérgio Silva, no bairro da Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Me ajudem, meus amigos inscritos, pedindo às pessoas para se inscrever no nosso canal. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, para o YouTube entender que o nosso vídeo é bacana e espalhar para que outras pessoas que gostam do conteúdo esportivo possam acompanhar também o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.